Olá e bem-vindos! Mudar de casa. Bem, era suposto ser um momento fantástico, certo? Mas a verdade é que muitas vezes acaba por se transformar num verdadeiro pesadelo. E porquê? Pois por causa daquela ansiedade enorme de ter que vender uma casa e ao mesmo tempo comprar outra. Hoje vamos mesmo desmondar este medo e perceber como é que podemos transformar isto tudo num processo seguro e tranquilo. E pronto, cá está ela. A pergunta que tira o sono a tanta gente. Como é que se troca de casa sem o risco de ficar pelo caminho? Olhem, o medo aqui não é só de um pequeno contratempo, não. É o pavor real de vender a casa que se tem e, de repente, não ter para onde ir. Vamos lá ver como é que se evita que isto aconteça. Ora bem, para responder a isto, temos um caminho muito claro pela frente. Primeiro, vamos direitinhos à raiz da ansiedade, perceber de onde é que ela vem. Depois, vamos analisar os erros clássicos que quase toda a gente comete quando tenta improvisar. A seguir, vou apresentar um plano com 5 passos para se ter controle total da situação e, por fim, vamos ver como é que isto tudo se encaixa na perfeição para uma troca de casa sem stress nenhum. Muito bem, vamos então começar pelo início. A ansiedade central. De onde é que vem, afinal, este stress todo? Porque, lá está, antes de encontrarmos a solução, temos mesmo que perceber qual é o problema, na sua essência. É isto mesmo. O medo número 1. Gerir uma venda e uma compra ao mesmo tempo. E aquele pavor de ficar sem casa. E olhem que isto não é só uma sensação, é um gatilho. Um gatilho para más decisões. É por causa deste pavor de ficar assim, no limbo, que muitas vezes se acaba por aceitar vender a casa por menos dinheiro ou, pior, precipitar a compra de uma coisa que não é bem o que se queria. No fundo, este medo custa dinheiro e, claro, paz de espírito. E agora, vamos àquela parte que muita gente prefere ignorar, os riscos de improvisar. Sabem, acontece quando não há planeamento, aquela atitude do logo se vê. Bem, no mercado imobiliário, isso é receita garantida para o desastre. Vamos lá ver que tipo de desastre é que estamos a falar. Ora, atentem bem a estes sinais de alerta. Cada um destes pontos é um erro clássico. Não ter pré-aprovação do banco antes de sequer começar a procurar. Anunciar a casa sem uma estratégia de tempo. E este é crucial. Assinar contratos sem cláusulas de segurança. Por exemplo, assinar um contrato promessa sem as cláusulas certas não é só um risco. É literalmente entregar o controlo do futuro a outra pessoa. Pensem nisto. Se o negócio dessa pessoa falhar, o nosso fica em risco. É exatamente aqui que o improviso se torna mesmo perigoso. Bem, esta comparação diz tudo, não é verdade? De um lado, o improviso, stress extremo, erros que custam caro, prazos todos alinhados, um caos. Do outro, o planeamento, sensação de controlo, segurança financeira, um processo sincronizado. A grande questão é, por que é que tanta gente acaba no cenário da esquerda? A resposta muitas vezes é simples, é por não saberem que o cenário da direita é sequer possível. Ok, chega de problemas. Vamos então à solução. O que se segue é o plano de 5 passos. E pensem nisto não como uma simples lista, mas sim como uma verdadeira receita para transformar a ansiedade em controlo absoluto sobre todo o processo. E o segredo aqui está todo na ordem. Reparem bem. Passo 1. Pré-aprovação financeira. Isto vem primeiro. É para estabelecer um orçamento realista. Tentar procurar casa sem isto é o erro mais clássico que há. Só depois. Passo 2. Estudo de mercado. E a seguir o calendário, as cláusulas e até um plano B. Cada passo é a base para o seguinte. Tentar saltar etapas, é aí que tudo começa a correr mal. E agora, atenção, porque vamos falar de um dos pontos mais críticos de todo o processo, o CPCV, ou seja, o contrato promessa de compra e venda. Muita gente pensa que isto é só uma formalidade antes da escritura. Errado. Completamente errado. Este documento é o nosso campo de batalha legal. É aqui, e não mais tarde, que se ganha a segurança para toda a operação. E que ferramentas são estas? Bem, a mais poderosa de todas chama-se condição suspensiva. Pensem nisto. Esta cláusula diz preto no branco o seguinte: eu só avanço com a compra desta casa nova se, e apenas se, conseguir vender a minha. É o nosso botão de emergência. Elimina por completo o risco de se ficar com 2 casas ou, pior, com nenhuma. Depois, claro, há outras cláusulas importantes, como ter prazos mais alargados, que dão o tempo necessário para que tudo se alinhe, sem pressas nem dramas. Muito bem, agora que já temos as peças todas, vamos juntar o puzzle. Porque uma coisa é ter um bom plano no papel, outra, completamente diferente, é fazer com que todas as partes se movam em perfeita sintonia, como um relógio suíço. É isto que faz a diferença entre um processo tranquilo e um processo caótico. Vejam só este calendário como exemplo. Mês 1. O foco é só um: anunciar o imóvel e começar as visitas.
Foco na venda. Mês 2. Assim que aparece um comprador, assina-se o CPCV de venda, com as nossas cláusulas de proteção lá dentro. Só depois, no mês 3, com a venda já segura, é que se parte para assinar o CPCV da compra. E o grande final? Mês 4, as duas escrituras, idealmente sincronizadas, no mesmo dia. Com isto, o risco de ficar pelo caminho simplesmente desaparece. E orquestrar é precisamente isto que vemos na tabela. Não é só pôr uma placa de vende-se à janela e ficar à espera, não. É ter uma avaliação estratégica para definir o preço certo, um plano de marketing profissional, uma negociação especializada para garantir os melhores prazos e condições. É estar em cima de cada detalhe. No fundo, é assumir o papel de maestro de todo o processo, em vez de ser um mero espectador à espera que as coisas aconteçam. No fim de contas, o resultado é este. Uma transição tranquila, sem sobressaltos, com os prazos todos sincronizados e segurança em cada etapa. Todo o planeamento, todas as cláusulas, todo este trabalho de coordenação tem um único e simples propósito: permitir que se possa desfrutar da mudança de casa em vez de apenas sobreviver a ela. É, no fundo, trocar a ansiedade pela certeza. E para terminar, fica esta reflexão. O plano atual para a troca de casa está preparado para lidar com o imprevisível? Porque, sejamos realistas, os imprevistos vão acontecer. O comprador pode ter um problema de última hora, o banco pode atrasar. A questão fundamental não é se o processo vai ser perfeito. A questão é se o plano que temos é forte o suficiente para aguentar estes imprevistos. No final, é a preparação que dita a tranquilidade numa das maiores decisões da nossa vida.